Tera, que era o pai de Avraham, ele vai ter agora que ser consertado. E aí ele volta porque ele cometeu um erro lá no tempo de Avraham. Foi dito lá pelos astrólogos que nasceria um menino. E que esse menino ele ia trazer problema, não é? Para dentro do povo lá de Nimrod. Ou seja, ele vinha diferente. E esses astrólogos, então, sabiam que ele ia nascer naquela área e eles tinham que matar esses meninos. E foi revelado que ele nasceria ali na casa de Tera, que era um grande criador de ídolos. Tera, ele pega, dá o filho da empregada para que fosse sacrificado. E o que acontece com isso? O tempo passa e o Avraham ele começa a entender as coisas como vocês estão entendendo agora. Ele tem uma percepção muito grande que não era assim, que existia alguma coisa muito diferente, porque não era possível que as pessoas rezavam tanto, faziam tantas idolatrias, pediam tudo e que nada dava certo, acontecia exatamente aquilo que tinha que acontecer. Enquanto Nimrod não, ele falava que tudo era pela graça e que nós viveríamos pela graça e que Deus não cobraria nada de nós e que de repente a gente podia fazer tudo o que a gente queria e no final a gente estaria resolvido com as situações, bastava a gente se arrepender no final e aí a gente estaria salvo. Não, não é assim. Lá no livro de Shahar Higulim, não é, que é o Portal das Almas, conhecido aqui como Portal das Almas, vai revelar que o Tera, na verdade, ele é o Jó. E ele veio para reparar justamente esse pecado que ele tinha cometido, porque no final ele acaba jogando o Avraham nas mãos de Nimrod e Nimrod joga ele na fornalha. E aí, quando ele não queima, como aconteceu com lá no livro de Daniel, né, e aí eles começam a ter uma ideia diferente do Deus de Israel. Ou seja, como pode isso acontecer? Como pode que tal realidade pode vir a existir? Mas aí algumas pessoas começaram a falar que aquilo era uma ilusão somente. Quando ele reencarna agora, o Tera vem como Iov, ele vem como Jó. Ele estava lá na época onde Israel estava para sair do Egito. Só que o que acontecia? Lá estava sendo feito um julgamento. E esse julgamento era feito pelo faraó. O faraó, ele estava julgando o povo de Israel, se ele devia sair ou não devia sair do Egito. Nessa questão, o Tera, ele vai exatamente voltar agora no tempo do faraó, justamente para que ele pudesse consertar o erro que ele tinha cometido na vida anterior. Vem com ele Bilam, vem o Itró e vem o Iov. Esses três eram conselheiros do faraó. E aí cada um vai dar a sua opinião lá em referência se devia ser liberto o povo de Israel, se ele não devia ser liberto, se eles estavam agora aptos para sair ou não. O Bilam vai falar que devia se fechar todas as partes de Israel, todas as saídas eles fechariam com bastante bruxarias, bastante questões negativas para que não se libertasse o povo de Israel. O Itró vai falar, não, faraó, deixa o povo ir embora, não mexa com esse povo. E aí o que acontece? O Iov simplesmente vai falar que não queria dar opinião e que ele lavou as mãos e não queria participar daquela questão ali. A mesma cena, ela estava sendo montada aqui de quando ele entregou Avraham para morrer. E aí o que aconteceu? E mais uma vez ele falhou. A gente tem que olhar aqui, dentro da história do próprio Iov, que está aqui em Iov, no próprio Iov,
Os nossos sábios vão perguntar o que é a história de um Góim, de um homem não judeu, está fazendo no Taná. E por que ele está aí? A gente sabe que essa questão do Taná, ele fala unicamente do povo hebreu que guardou a Torá e que o povo hebreu ele tinha uma responsabilidade com essa Torá. Não só em guardar a Torá, mas também guardar a questão de como a Torá seria interpretada. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iove. Vejam isso. Ele era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Olha, então ele se desviava do mal, tá vendo? Do marasmo, do amargo, do que aconteceriam futuramente, né, com ele. Então nasceram para ele 7 filhos. Aí 7 filhos, a gente sabe que 7 filhos são as 7 sefirotes inferiores, contando de Malhut até Hesed, e as 3 filhas são as superiores, porque essas 3 filhas são que vão gerar as mulheres que geram. Isso tem a ver com espiritualidade, nada a ver com a literalidade. E continua que ele possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço. Depois vocês façam uma conta, vocês vão ver quanto vai dar isso aí, né? Que vai dar 11, o total, que são a árvore sefirótica com Daat. Então ele fala aqui, também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que esse homem era maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes a cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs. Ou seja, as sefirotes andavam, uma ia na casa da outra, os planetas andavam, a vida ia funcionando aqui no mundo, e as irmãs também eram convidadas para comerem e beberem, ou seja, estudar a Torá, beberem do vinho da Torá. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e os santificava. E levantando-se aqui, ó, é importante ver isso aqui. Muitas vezes a gente não faz isso, ó. Levantando-se de madrugada, ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado a Deus no seu coração. Assim ele fazia continuamente. Talvez eu por dentro dos meus sentimentos, dos meus entendimentos, eu tenha pecado contra o Eterno, estou lidando com ele com uma forma que não é adequada, segundo a Torá, e é melhor eu consertar esses graus para que não aconteça nada errado. Ora, chegando um dia que os filhos de Deus, né, Ebnei, Ha Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, vi também entre eles um outro filho de Deus, que tá vendo aqui? Vem um outro filho de Deus que é chamado esse anjo aqui. Quer dizer, está aqui o nome, ó, a gente vai ver isso daqui a pouco na nossa aula. Ele veio, ó, Hassatã, que era um filho de Deus, ele era um Binei Elohim, ele tem o seu papel. E aí o que aconteceu com isso? Vamos lá. O Senhor perguntou a esse filho dele, esse Binei Elohim, de onde você vem? E ele respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a ele: notaste porventura o meu servo Iove, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu o Satã ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus de verdade? Fica estranho, né? Será que ele teme de verdade? Você não tem protegido ele de todos os lados, a sua casa e tudo quanto tem, abençoando as obras da sua mão, e os seus bens se multiplicaram na terra? Aqui a gente dá uma parada, quer dizer que se Deus protege, o lado negativo não pode tocar. Se Deus protege, o lado negativo não pode tocar. É a conversa que está tendo aqui. Mas aí ele fala para o Eterno: mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Na verdade, fala aqui um outro termo, né? Veja isso.
Quando chega aqui no 12, ao que ele disse Hashem ao Satanás: eis que o que ele tem está no teu poder. Quem foi que deu tudo no poder do lado negativo? Foi o Eterno. Não tem outra além dele. Nenhuma força há além dele. A gente tem que repetir essa frase para que vocês possam ver o que está escrito no Taná. Ao que disse Hashem ao Satã: eis que tudo o que eles têm está no teu poder. Foi o Eterno que deu. Não foi decidido por nenhuma força maligna. Não foi decidido por nada, foi decidido por o Eterno. Agora a pergunta: por que que ele, sendo tão perfeito, ele recebe tudo isso? Aí continua: somente contra ele não estenda a tua mão. Então Satã saiu da presença do Senhor. Então diz aqui. E aí vai descrever o que aconteceu com ele. Mas até aqui já basta. A gente vê dentro dos escritos do Eterno que não existe nada além dele. E que nenhum ser pode tomar nenhuma decisão na sua vida, na minha, na fulano de tal, de um inseto, de uma grama, a não ser que o Todo-Poderoso tenha um tratamento com aquele ser humano. Ele veio com toda a sua comitiva, ele veio com todas as forças. Eles estavam no dia de Yom Kippur, o dia que todo julgamento era feito. E aí, nesse dia de Yom Kippur, o que acontece? Eles foram trazer esse julgamento sobre o Iov. O Iov, então, está aqui, né? Olha, ele está aqui quietinho, conversando com seus amigos, aqui a sua mulher falando com ele, e aqui nós temos a palavra que nós lemos lá, Hassatam. Se a gente faz a somatória, vai dar 364 dias, que são dias solares, não é? Esses dias solares, 364 dias, são os dias que o Satã pode acusar as pessoas. Depois, quando chega no dia de Yom Kippur, que é tirado desses 365 dias, um dia que é Yom Kippur, então ele não pode mais acusar. É o dia que a pessoa tenha entrado para pedir perdão. E era nesse dia. Por isso que o nome Hassatam é 364. Porque 364 dias, essa contraforça vai ficar tentando entrar na tua vida para mostrar se vale a pena ou não vale estudar a Torá, qual é a sua intenção realmente. Se você achar que não vale a pena, é porque você nunca esteve realmente dentro do interesse de estudar a Torá e de verdade, pela alma, mas sim por uma questão de estar sempre buscando um eterno com algum interesse. Seja ele de ser feliz, seja ele de ser livrado de uma doença, seja ele disso ou daquilo. Sendo que essas sombras que surgem na nossa alma são por causa dos nossos erros. Culpar o Eterno por causa dos nossos erros é, no mínimo, desonroso para você. Desonroso para todas as pessoas que fazem isso. Então a gente tem que pegar, ver que quem fez o julgamento foi o Tribunal Celeste, e esse julgamento só entra porque ele era Tera. Ele tinha cometido um erro que ele poderia acabar com todo o povo de Israel, porque se o Avraham morre, não existia povo de Israel. Não existia povo direto a Deus, acabaria tudo. Por isso é que essa questão do Iov, quando Moshe escreve o livro de Jó, porque foi Moshe que escreveu esse livro, ele está trazendo essa questão da reencarnação e mostrando que Tera estava passando por tudo isso porque ele tinha cometido em outra vida. Ou seja, em outra vida ele era um idólatra, criava um monte de argumento, vou servir o Deus tal, esse e aquele, mas agora, nessa vida, ele tinha chegado ao conhecimento de Deus. Mas ele tinha um certo acerto para fazer na outra vida. Porque a conversa que se tem lá é: olha, o Senhor protegeu ele. O Senhor deu uma vida boa a ele até agora. Então ele tem casa, tudo está cercado, riqueza, as suas sefirotes estão boas. Tira a proteção das sefirotes e deixa eu atacar ele para você ver se ele não vai voltar a ser aquele Tera lá, aquele idólatra, interesseiro, que só vive lidando com você
para que o Senhor conserte a vida dele, conserte os erros dele, quando na verdade a situação aqui é que o Eterno permitiu. Porque se ele não permite, Jó não conseguiria consertar o que ele tinha que consertar. E a pancada foi forte. Primeiro nos bens, depois na saúde, não é? Não, depois nos filhos, depois na saúde. E Jó não sabia mais o que estava acontecendo. E ele começa a desenvolver ali uma questão que o porquê daquilo estava acontecendo. Mas, na verdade, a gente tem que entender também que esse castigo que houve sobre Jó serviu para libertar o povo de Israel. Porque o Eterno, na verdade, ele estava arrumando uma distração para que o povo de Israel, que é vocês, que estavam tão desnutridos espiritualmente, já estavam no nível 49 de ego, de interesse do Eterno, de não lidar com o Eterno somente por lhe estimar, mas sempre desejando receber alguma coisinha, algo que vai dar certo lá na frente, como se o erro fosse do mundo, fosse das coisas que te cercam, mas nunca fosse nossa culpa. Então ele estava esperando essa intenção do povo de Israel, que agora tinha que sair do Egito. O Egito, na verdade, não era uma coisa ruim, era uma fomentação, que era uma fase que tinha que se passar para que se entender o Eterno. Tanto é que toda hora o faraó fala, quem é o Eterno para que eu possa conhecê-lo? Quem é o Eterno para que eu possa temê-lo? E aí o faraó representa o nosso ego, são as perguntas que nós fazemos. Quem é esse Deus para que eu possa temer a ele? Ah, eu olho lá para fora, está todo mundo bem. Quem é? Por que eu devo estudar a Torá? Por que eu devo entender isso? Tudo isso são as partes negras da nossa alma. Quando eu vou para o Eterno e ofereço um sacrifício para ele, e falo para ele, toma, está aqui, mas eu desejo algo em troca, eu estou agindo como aquela esposa prostituta, ou aquela esposa interesseira que sempre vai servir o Eterno com vontade de receber algo. Então eu vou lá, não. Eu sirvo o Eterno porque ele me dá algo. Eu sirvo o Eterno porque eu tenho que ter algo, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter isso. Mas o Eterno não está preocupado com essas coisas. Se o Eterno tivesse preocupado com isso, ele não faria doença, nós viveríamos num mundo perfeito. A única forma que existe do Eterno agir conosco é através da tela do nosso corpo. Ou seja, quanto mais ego, a gente nasce jovem, todos nós temos um ego enorme. Chegamos na adolescência, imaginamos que somos eternos, fazemos todos aqueles erros que nós fazemos e etc. O tempo vai passando, as doenças vão chegando, vamos ficando fracos, vamos entendendo que nosso corpo não tem mais tanta força, e aí é o quê? O ego do corpo sendo massacrado. E o que as pessoas fazem? Ao invés de entender que eles têm que botar a alma mais para cima e o corpo mais para baixo, eles estão lutando porque acham que tem alguma coisa errada. No caso de Jó, foi ao contrário. Ele serviu o Eterno, mas ele tinha que consertar alguma coisa. Então, todos esses enlaces vêm sobre a vida da alma de todo mundo, toda a humanidade vivendo junto, representa o julgamento de toda a humanidade. E somente quando ele chega a esse nível é que as questões espirituais, os mundos espirituais vão se abrir para ele. Fora desse nível não se abriu, ou seja, ele realmente amava o Eterno. Ele falava, o Eterno deu, o Eterno tirou. Mas não era que o Eterno estava errado, quem estava errado era ele. Que em outra vida quase acabou com o povo de Israel e era um grande idólatra. Ou seja, tudo que ele tinha era a idolatria da vida dele. Ele, e não o todo. O centro de tudo é se ele estava se dando bem. É se realmente ele conseguiria vender as suas ideologias, os seus ídolos, se acabaria com aquele povo que ele é acostumado, com todas aquelas questões que Neuródia tinha criado e etc. E que prendia tanto o corpo. E aí o que ele faz? O Eterno tem que dar um toque, tem que salvar o povo de Israel.
E aí ele pega o Jó, que era mais forte espiritualmente, e bota na frente de Satã e sua comitiva, como ele faz todo ano. Senão nós não sobreviveríamos. Com isso, quando a gente chega lá em algumas partes da Torá, a gente entende que eles estavam agradecendo a Deus porque Jó tinha chegado. Vamos ver aqui em Shemote 14:20. Colocando-se entre o campo dos egípcios e entre o campo dos israelitas, assim havia nuvem e trevas, contudo aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro, ou seja, o ego não se aproximou, não se aproximou do aspecto de doação, é o que está escrito aqui. Então, dentro desse texto, eu tenho aqui codificado, veja aqui, ó, Vaibá, não é? Que é exatamente o nome de Iove, tá vendo? Basta eu organizar aqui o texto, é que eles estavam falando que Iove, ó, aqui o nome Iove, Vaibá, e não na parte B, mas na parte A, ele estava ali, ou seja, ele estava se colocando através do dia de Yom Kippur, quando todas essas forças vão perante o Eterno, ele estava se colocando, porque na vida passada nós fomos idólatras. Nós imaginávamos que as nossas rezas, as nossas revelações, e que tudo estava fora do Eterno, e que a gente tinha que ir para algum lugar, receber uma palavra de alguém que era mais especial, ou alguém que estava mais elevado, ou alguém que tinha uma sabedoria excelente que não era de Torá, e que essa pessoa faria uma reza por nós, e aí resolveria aquela situação, quando na verdade não é nada disso que o Eterno está falando. Sinto muito falar para vocês. O Eterno não está falando, conserte por dentro. Conserte por dentro. Acerte os seus erros internos, assuma a sua culpa. Seja homem, seja mulher. Fale para o Eterno, eu estou errado. Para de ficar arrumando desculpa para os seus problemas. Ou então há um Deus que julga errado. E abandonemos a Torá e vamos viver, né, dentro da filosofia que todos pegam, onde, olha, se você tiver um bom pensamento, ou você fizer isso, aquilo, tenha fé que tudo vai... Não é assim. Tudo é um englobamento. Sim, você tem que ter fé. Sim, você tem que ter bons pensamentos, mas dentro de bons atos, dentro de boa perspectiva para com o seu próximo, dentro de amar o Eterno acima de todas as coisas e pedir para que você possa ser igual a Ele. Hashem, muda o meu interior, me ensina a amar como o Senhor ama, me ensina a estar em igualdade contigo, porque o Eterno, como a gente viu, ele não corta nada de ninguém. A pessoa ruim continua se alimentando, tendo oxigênio, sol, chuva e etc. Ele continua interagindo com todos sem que o Eterno o incomode. Ele só vai incomodá-lo no dia do julgamento. Ele vai falar assim para você, olha, eu te dei a vida. Eu te dei o oxigênio. Você era um bebê, não sabia rezar, não sabia fazer nada. Você se desenvolveu no ventre da sua mãe. Você nasceu nesse mundo, você não sabia falar, sabia nada, e eu cuidei de você. Independente de onde você tenha nascido, ou numa família, ou num orfanato, eu cuidei de você. Porque eu tinha já os instrumentos certos para fazer isso. Também nos momentos que eu precisei tratar com você, algumas situações difíceis aconteceram na sua vida, para que você pudesse entender isso. É assim que o Eterno vai falar conosco. E nós vamos ficar de boca aberta, porque está aqui no próprio livro da Torá, falando que Iove estava lá ajudando. E viu Israel a grande obra que Hashem operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu, né, no Senhor e em Moshe, seu servo. Veja, creram em Moshe, seu servo. Você crê em Hashem e crê na Torá de Moshe, a Torá que ele escreveu, a Torá que ele construiu, para que a gente pudesse entender isso, para que a gente pudesse realmente percepcionar essas questões dentro da Torá.
que a Torá é um livro de reencarnação, e quer dizer que você pode ter uma reencarnação em vida, ou seja, essa reencarnação em vida, ela vai mostrar para você que você é, na verdade, um projeto melhor de você mesmo, quando você entende que tudo está nas mãos de Hashem, que todas as coisas que acontecem é por puro amor, mesmo quando nós não gostamos. Mais uma vez, eles agradecendo, e aqui eu tenho o nome do Senhor Yov, tá vendo? Aleph, Yud, Vav e Beit. Ou seja, o Yov, ele estava altamente envolvido com a Torá. E aí, quando eu chego aqui no livro, no Shemot 15:6, a gente tem que entender que a Torá, ela não é organizada de uma forma cronológica. É uma loucura pensar isso, mas numa questão de entendimento dela mesmo para dentro da alma. E aí eu tenho no final aqui, ó, da palavra, Tsarat Yov, ou seja, Tsarat, a lepra, não é? Basta eu mudar as letras de lugar, eu troco o Tav pelo Tsadik final, e eu tenho a palavra lepra de Yov. Quer dizer, o mal que foi causado em Yov era para o bem geral, era para o bem de toda a humanidade. Que coisa bonita, que coisa linda da gente compreender. Que coisa maravilhosa, o nosso Deus, ele nunca erra. Ele não erra comigo, ele não erra com vocês. Então nós temos que agradecer por tudo que ele faz. Porque ele poderia ser um Deus desatento e deixar com que a gente seguisse a nossa vida, como todos estão aí fora, seguindo. A gente sabe como funciona. Mas não, ele trouxe a gente para dentro do aprisco dele, para dentro desse entendimento tão maravilhoso de Torá. Talvez as nossas almas estivessem há tanto tempo procurando entender essas coisas para que a gente pudesse consertar, saísse da ilusão. Midbar 13:20, quando Moshe, ele manda os espias em determinado lugar, vamos dar uma olhada aqui, ele está falando uma coisa muito especial. Ele está falando algo, sabe, gente, que é de chorar, meus olhos se enchem de lágrimas, vocês não imaginam como eu fico emocionado ao ver como pode um livro tão maravilhoso e sagrado falar com a nossa alma desse jeito. E como muitas pessoas não sabem disso e vão perder exatamente as suas vidas correndo atrás de milagres, de coisas que vão distraí-las de quem é o Eterno. Quando a dor chegar na sua vida, fale assim: Hashem, o que eu estou errando para que eu possa consertar? Onde eu vou e como eu tenho que consertar isso? Porque essa dor é justamente para trazer para fora o que você vai escolher, o que você é de verdade. Quando as coisas não estão de acordo com aquilo que você acredita, o que você é, o que você fere o outro ser humano. Às vezes a gente faz isso. O que a gente julga os outros seres humanos, fazemos isso. E o que a gente julga o próprio Deus, porque a gente não entende. Nos achamos o centro do universo, mas somos só peças desse universo, tão importantes a ponto de poder estudar, entender o que o Eterno é, tão importante que ele nos separa como tesouro especial, pessoas que realmente querem se apegar a ele e que são capazes de trocar a sua vida porque creem nele. Não são pessoas que querem que Deus conserte a sua vida para que elas possam crer no Todo-Poderoso Deus de Israel, aquele que me deu a vida, aquele que criou a alma dentro de mim. Como eu posso? Como a gente pode ser tão cruel? A gente não tinha nada e agora a gente fica cobrando do Eterno. Me dá um emprego, me dá um trabalho, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Mas ele só é isso se ele fizer isso. E a vida que ele te deu? Como você pode agradecer? Como eu posso agradecer? Por ele me dar o oxigênio,
por Ele me dar a vida que eu nem sei. Ninguém sabe como a vida é, como todos esses pensamentos, esses desejos, o mundo funcionando dia após dia, as pessoas levantando, acordando, vão para os seus trabalhos, voltam, enfim, como que tudo isso funciona? Só Ele. E aqui ele vai dar Moshe vai dar um sinal. Veja lá na terra se a terra é gorda ou magra, se nela há árvores ou não, e forçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. Ou seja, era a estação de descobrir os segredos. Era a estação de descobrir as festas de Israel. Era a estação de você entender que tudo está na mão do Eterno. E não tem nada na nossa mão. Nós andaremos e caminharemos mediante a mão do oleiro. Se ele bota uma pessoa passando fome na sua frente, ele está te dando uma ajuda. Porque você não vai ajudar aquela pessoa, porque o dinheiro que chegou na sua mão foi o Eterno que botou. Ele colocou o dinheiro na sua mão para você ajudar aquela pessoa. Se você não tem, você não pode fazer nada. Se lá na frente você tiver um problema e Deus quiser colocar alguém para te ajudar, aquela pessoa é um instrumento do Eterno na sua vida. Mas foi o Eterno que fez também, não foi a pessoa. Porque até para surgir a vontade de ajudar, é o Eterno que tem que colocar. Com isso, a gente descobre que nós vivemos uma vida onde somos movimentados pela mão do oleiro. E decidimos como vamos viver essa vida através daquele momento que nós estamos vivendo. Por isso não nos cabe julgar ninguém, por pior que nos pareça. Quando o Moshe está mandando o pessoal para ir lá, ele não está, na verdade, mandando o pessoal ir atrás de árvore nenhuma. A gente sabe que no Salmo que a gente estudou esses dias, falava de Chamuel. E que Chamuel, ele era uma oliveira plantada na casa do Eterno, e que ele realmente era um tzadik. E aí o que acontece? A mesma coisa está acontecendo aqui. Ele está mandando o pessoal ir lá ver se esse homem estava lá, tá vendo? Se lá naquele lugar chamado Uts estava um tal de Jó, que era uma árvore imensa, e que ele estava no universo, né? E a gente vai compreender para que todos nós pudéssemos chegar a Shem, e que todos nós no Yom Kippur pudéssemos realmente estar preparados para pedir perdão. E aí o que acontece? A gente vai aqui no livro de Jó, Baruch Hashem, e a gente abre o livro de Jó, e a gente vai entender o que o Moshe está falando, o que ele realmente quer dizer, o que realmente é todas essas coisas, o que são essas representações. E homens, aonde, gente? Aqui, ó, em Uts, tá vendo o nome aqui, ó? Vê lá, se lá em Uts, que é a mesma frase que vai estar aqui descrito na Torá, vê se ele está lá. Tá vendo? Raí Ba Uts, tá vendo? A mesma palavra. E aí os nossos sábios fazem essas ligações, mostrando pra gente que essa história, ela é muito bonita. E que Iov também, se você pega o nome Iov, você tem um Aleph, olha, primeira letra do alfabeto, e é chamado de Aleph Beit. E no meio aqui, ó, eu tenho 6 mais 10, que vai dar 16, 1 mais 6, 7, as 7 sefirotes. Observe se Keter, Aleph, está chegando através do Beit, as sefirotes, para que você possa chegar para Hashem e falar assim: Hashem, eu te amo acima de todas as coisas. O Senhor me permite eu te amar sem interesse nenhum. O Senhor me dá o prazer de eu amar o meu próximo sem interesse nenhum. Sem querer tirar dele algum benefício. Pelo menos que eu chegue à condição de receber para doar. O Senhor me ajuda eu ser igual ao Senhor, porque eu não estou entendendo ainda a sua Torá. Eu preciso entender.
Isso é uma questão de alma, de vida, ou de vida e morte, para ser mais certo. E aí diz aqui, pois o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando esse orava pelos seus amigos, ele não orava por ele. Ele orava pelos seus amigos, os amigos são internos, são as sefirotes. Deus, muda a minha visão. Muda, por favor, eu já estou com a idade já avançada ou menos avançada, muda a minha visão. Porque eu viver com o Senhor, lidando toda hora como se eu fosse um banco, ou um hospital, ou alguém que está errando nos seus julgamentos, não dá mais para mim. O cabalista não pode viver isso. E aí diz aqui, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes ele possuía. O dobro espiritual. O dobro de coisas dentro da alma. E aí diz que todos os seus irmãos vieram ter com ele, toda a espiritualidade começou a fluir através dele, porque agora ele tinha consertado. Ou seja, finalmente Tera tinha consertado a sua alma. Não existia mais motivo para ter sofrimento, o sofrimento só vem se a gente está mal configurado quanto à Torá. O problema é que todos nós temos muitas coisas para consertar. The